Aleluia. Invocamos o teu santo nome, Senhor, porque tudo vem de ti, Pai. Espírito Santo, eu te agradeço por esse momento grandioso aqui, Senhor. Fala conosco, Deus, através da tua palavra, que a tua palavra ministrada aqui, Senhor, seja, Senhor, como flecha alcançando o alvo, seja como flecha alcançando os corações, Deus. Nós te exaltamos em nome de Jesus. Glória a Deus, querido. Deus abençoe, graça e paz a todos. Que hoje Deus tem uma palavra grande para falar conosco, uma palavra para abençoar os nossos corações. E hoje eu tenho uma palavra com o tema: você é um tolo ou um sábio? Pergunte para a pessoa que está próximo de você, para a pessoa que está ao seu lado: você é um tolo ou você é um sábio? Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12 e 15. Diz a palavra do Senhor: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminho de morte. O sábio teme e desvia do mal, mas o tolo encobre-se e se dá-se por seguro. Glória a Deus. Querido, sabe, Deus, Ele, na sua palavra, Ele revela princípios grandiosos para nossas vidas. Princípios que vão fazer a diferença se nós obedecermos. A palavra de Deus, ela nos dá uma ênfase aqui sobre os caminhos do Senhor. Porque existe caminho que muitas das vezes parece ser perfeito, mas são caminhos que acabam em morte. Às vezes as coisas parecem ser legal, parece ser um jeito diferente, maneiro, descolado, mas são caminho, querido, que acaba em morte. Caminho que muitas das vezes são propostas, às vezes são coisas que parecem ser fácil, mas são caminhos que muitas das vezes nos leva para outro lugar, caminho de morte. E o tolo é aquela pessoa que ela vai nessa corda, ela vai nesse rumo, que ela vai nessa direção. Aquela pessoa que vê as coisas do jeito que ela quer, sem consultar a Deus, sem consultar a palavra de Deus. Porque quando você consulta, quando você está estudando, quando você está dando prioridade à palavra de Deus, você vai ter um discernimento, meu irmão, grandioso. E Deus, Ele vai te abençoar grandemente. E sabe, e nós vemos na Bíblia história de homens sensacionais, homens que marcaram a sua história, que fizeram uma diferença, que deixaram um legado. A gente vê na Bíblia pessoas que Deus, Ele usou grandemente para marcar uma geração, para deixar um legado, para fazer a diferença. A nossa geração, ela precisa aprender, querido, sobre esse legado. Que legado é esse que nós temos passado para a nossa geração, para a nossa geração futura? Que legado é esse que a geração passada deixou para nossas vidas? O que nós temos passado para nossas gerações? O que você tem passado? Temos que passar um evangelho diferente, um evangelho que muda, um evangelho que liberta, um evangelho que transforma a vida, um evangelho que faz a diferença. E sabe, uma das características que eu aprendo na palavra de Deus é que, assim como grandes homens de Deus marcaram as suas histórias, fizeram a diferença,
escreveram uma grande história que Deus usou grandemente, assim como homens deixaram um legado de sabedoria, muitos outros sujaram o nome do Evangelho, outros sujaram a fé, outros deixaram um legado terrível para uma geração. E sabe, esses homens escreveram histórias, verdadeira história de tolos, porque eles tiveram a oportunidade de fazer algo, de escrever algo para a sua geração, mas eles deixaram uma história rabiscada, uma história terrível, de tolos. E sabe, querido, Deus, Ele é um Pai amoroso, Ele nos ama, e não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, não importa a situação que você esteja passando, Deus, Ele te ama desta forma. Antes mesmo de você nascer no ventre da sua mãe, Deus, Ele sonhou com você. E é sobre isso que eu quero te falar nesta noite. Duas coisas: as características de um tolo. O tolo, ele sempre vai possuir característica específica. E uma das características de uma pessoa que tem caráter tolo é que ela é sempre orgulhosa. Orgulhosa, ela não consegue perceber isso. Para ela sempre ela vai estar certa. Ah, não, eu estou certa, eu não preciso ser direcionado por alguém, porque eu leio a minha Bíblia, então eu estou certo. A Bíblia diz que o sábio teme a Deus, que dá as instruções. Não adianta só eu ler minha Bíblia, mas eu preciso, ter um mentor espiritual. Eu preciso obedecer, ter alguém para me mentorear, alguém para me dar minhas instruções. Eu preciso, ser apacentado. Eu preciso ser discipulado. Eu preciso ter um pastor para quem eu preciso de alguém ao qual eu vou prestar contas. Eu não posso agir de maneira com que eu soubesse de tudo. Nós precisamos prestar conta. É aquela história, que diz que o nosso hálito nós não conseguimos sentir. Só pessoas que estão de fora conseguem sentir. O tolo é isso, querido. Ele acha que ele não precisa ser guiado. É aquela pessoa que ela vai sempre repetir o mesmo erro. Ela pecou, ela falhou e sempre ela vai estar naquela mesma área. Ela não é aquela pessoa que conserta, aquela pessoa que pede perdão, porque uma pessoa tola, ela pode até ter falhado, mas ela vai mudar, ela vai ser diferente. Uma pessoa que não é tola é diferente. A Bíblia diz em Provérbios 23, versículo 9, diz assim: porém a Bíblia diz assim, que existe caminho que parece ser direito. Às vezes pode ser um caminhar, não, eu vou por esse lado. Não, Deus falou, eu vou viajar e tal, aí eu vou ganhar dinheiro. A pessoa vai, aí chega lá, ela vê que não é aquilo, porque ela não consultou a Deus, ela não consultou a liderança. Às vezes é um caminho que vai levar a pessoa para um abismo. Você está entendendo aqui, querido? E o tolo, ele anda como se fosse reto, como se fosse uma arapuca. Ele vai andando, não vou pedir direcionamento de ninguém, eu vou pelos meus próprios meios. Aí chega lá, ela cai, porque são caminhos de morte. Mas a característica de uma pessoa que tem Deus, ela vê diferente. Ela vê diferente. E eu creio, que Deus, Ele tem levantado verdadeiros homens e mulheres de Deus. A pessoa que ela é um tolo, ela tem essas características. Mas só que aquela pessoa que ela é sábia, ela vai ter uma característica diferente. A Bíblia diz que há caminhos que acabam em ruína e acabam em morte. Talvez exista caminho que você está tomando hoje que tem te levado para a ruína. E Deus está dizendo para você, para. Não é o tempo, não é a hora. Deus, Ele quer mudar a tua história. Eu quero finalizar
com essa última característica de um sábio. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 19, ele diz que tudo aquilo que ele fazer errado, ele vai procurar fazer o que é direito. O sábio é aquela pessoa que aquela pessoa que tem um comportamento diferente. A gente nota ela diferente. A pessoa vai errar, ela vai procurar pedir perdão, ela vai reconhecer, ela vai ver diferente. A pessoa sábia, ela vai aprender com os erros. E quando ela é corrigida, sabe o que ela vai fazer? Ela vai dizer: obrigado. Obrigado, meu discipulador. Obrigado, meu pastor, porque eu aprendi, eu fui corrigido. E sabe, ela vai mudar a sua trajetória. Ela vai fazer diferente. O sábio tem equilíbrio emocional. E sabe, é muito difícil hoje, nos dias de hoje, a gente vê uma pessoa ter um equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional é aquela pessoa que ela vai ser levada numa situação extrema, numa pressão tão grande, sabe, onde ela vai ter controle, onde ela não vai perder a razão. É isso que a Bíblia diz em Provérbios 15, versículo 14. E sabe, eu quero orar por você. E uma coisa que eu quero finalizar falando aqui: deixe o seu legado, seja aquilo que Deus te chamou para fazer. Deus, Ele vai te abençoar grandemente. Creia na promessa de Deus, em nome de Jesus.